Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar. Vou passar para vocês algumas dicas sobre porcentagem. Vou corrigir alguns exercícios. Espero poder contribuir de alguma forma com os estudos de vocês. O primeiro exercício ele fala o seguinte: esta figura está dividida em 100 quadradinhos de tamanhos iguais. Então eu tenho uma figura com 100 quadrados, eu tenho 10 divisões, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E tenho 10 linhas, né? 10 vezes 10 vai dar 100. Então tem 100 quadradinhos aqui. E eles coloriram alguns específicos. Coloriram aqui um total de 40 quadradinhos. Se eu contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então, eu tenho 40 quadradinhos coloridos. Considerando o número total de quadradinhos, a porcentagem que representa o número de quadradinhos pintados com a cor cinza corresponde a quanto? Então, eu tenho que descobrir qual que é a porcentagem referente aos quadradinhos coloridos. Aí eu fiz esse cálculo aqui na frente. Nós temos 100 quadrados no total, que corresponde a 100%, e tenho 40 coloridos. Então, se 100 representa 100%, 40 vai representar quantos por cento? X. Aí nós vamos fazer uma multiplicação cruzada. 100 vezes x e 100 vezes 40. 100x, né? 100 vezes x dá 100x. 40 vezes 100 deu 4.000. Aí eu quero descobrir o valor do x, vou passar esse 100 dividindo o 4.000. Então fica 4.000 por 100, x é igual a 40%. Então, letra B, 40%. Né? Os 40 quadradinhos aqui representam 40%. Ok? O outro exercício é o seguinte: nós temos uma coluna, duas colunas na verdade, né? E onde há algumas frações, alguns números decimais. Nós temos que descobrir, por exemplo, um quarto corresponde a qual porcentagem aqui? Um quinto corresponde a qual porcentagem? E assim vai. Então vamos supor que eu sei que um quarto corresponde a 25%. Um quarto corresponde a 25%. Então vamos colocar a letra A aqui e associar uma coluna com a outra. O que eu fiz? Eu fiz esses cálculos, né, para descobrir qual que é a porcentagem referente a cada fração e a cada número decimal. Então eu fiz o primeiro aqui, ó, um quarto. O que eu fiz? Eu dividi 1 por 4, deu 0,25. Como ele quer saber em porcentagem, é só multiplicar por 100. Eu vou pegar 0,25 vezes 100, que deu 25%. A mesma coisa eu fiz com um quinto. 1 dividido por 5 deu 0,2. Eu multipliquei por 100, na hora que eu fizer 0,2 vezes 100 deu 20%. 1, o que é 1? 1 é um inteiro. Se eu tenho 1, eu tenho o total. Então, 1 corresponde a 100%. Tá? 1 é o inteiro, é o total. A letra D, 0,5. Né? O que eu fiz? É só já multiplicar direto. Aqui eu tive que dividir, encontrar o número decimal, multiplicar por 100 para encontrar a porcentagem. Agora na letra D o número já está em decimal. 0,5 vezes 100 deu 50%. 0,1 vezes 100, 10%. E a última, 0,01 vezes 100, 1%. Então, para você sair de um número decimal e cair em porcentagem, é só você multiplicar o número decimal por 100. Então, aqui eu tive que dividir primeiro. Na letra A, 1 quarto. Eu dividi 1 por 4, deu 0,5, 0,25. Né? Você pode pensar assim, você tem R$ 1, você divide para 4 pessoas, cada um vai ficar com 25 centavos. Né? Se eu quero saber em porcentagem, é só você multiplicar por 100, cada pessoa ficou com 25% da quantia, do dinheiro. Tá? Então aqui está da letra A, ó, né? Eu fiz do A até o F, né? As continhas, né? Um quarto é 25%, um quinto é 20%, um é um inteiro que corresponde a 100%, 0,5 é 50%, 0,1 é 10% e 0,01 é 1%. A outra questão é o seguinte, é uma questão mais teórica. Né? Teórica, assim, tem um texto mais extenso para poder ler. Né? Na verdade, nós vamos ter que
entender o que o texto está colocando para a gente. Fala o seguinte: o pré-sal é uma porção do subsolo que se encontra sob uma camada de sal situada alguns quilômetros abaixo do leito do mar. Acredita-se que a camada do pré-sal, formada há 150 milhões de anos, possui grandes reservatórios de óleo leve, que é o de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino. No dia 5 de agosto de 2009, o jornal Folha de São Paulo publicou a notícia sobre as intenções do governo brasileiro a respeito do petróleo produzido a partir do pré-sal. O governo pretende ficar com 80% do petróleo do pré-sal. 4 pessoas discutiram essas informações e cada uma delas apresentou uma interpretação diferente. Então, nós temos o que o Mário falou, o Paulo, o Silvio e o Tiago. O Mário falou o seguinte: a cada 100 litros de petróleo produzidos a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 litros. O Paulo disse o seguinte: da exploração do pré-sal será produzida a maior parte do petróleo utilizado no Brasil. De todo o petróleo produzido a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 mil litros. E o Tiago disse o seguinte: o governo irá requisitar o petróleo produzido a partir do pré-sal, de 80 em 80 litros. Entre essas pessoas, aquela que fez a interpretação adequada da manchete foi qual? Quem fez a interpretação correta da manchete? O governo pretende ficar com 80% do petróleo do pré-sal. Então, pessoal, eu iniciei fazendo a análise aqui do Mário, do Paulo, do Silvio e do Thiago, e eu fiz a primeira análise que foi do Mário, né? Então, o Mário disse o seguinte, que a cada 100 litros de óleo produzido, a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 litros, né? Então, eu coloquei assim, 100 litros, né, o que a primeira pessoa disse, né, que foi o Mário. Então, 100 litros corresponde ao total, que é 100%. 80%, que é o que o governo pretende ficar, corresponde a quantos litros? X. Então, fiz a conta, multiplicação cruzada, 100 vezes x, 100x, 100 vezes 80, 8.000, x é igual a 8.000, o 100 está multiplicando, passo dividindo. Posso cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, tem que cortar a mesma quantidade, né? Ou dividir direto, 8.000 por 100, deu 80 litros. Então, o que o Mário disse está certinho. O Mário disse, a cada 100 litros de petróleo produzido a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 litros. A letra, o Paulo, né, da exploração de pré-sal será produzida a maior parte do petróleo utilizado no Brasil. Não tem nada a ver o que o Paulo disse, né, está errado. De todo o petróleo produzido a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 mil litros, né, nem colocou essa informação. Está errado a letra, o Silvio também. E o Tiago também está equivocado. O governo irá requisitar o petróleo produzido a partir do pré-sal de 80 em 80 litros. Então, o que está correto é o Mário. A cada 100 litros que produzir, o governo ficará com 80 litros. Né? Então, eu fiz o cálculo aqui, 100 corresponde a 100%, 80% corresponde a quantos litros? 80 litros. Aqui, pessoal, eu coloquei uma tabelinha que é interessante você pausar o vídeo e anotar, porque é importante você saber isso. Eu coloquei aqui, 50%, 25%, 20%, 10%, 1% e 100%. O que é 50%? É 50 dividido por 100. O que é 25%? É 25 sobre 100. O que é 20%? É 20 sobre 100. O que é 10%? É 10 dividido por 100. O que é 1%? É 1 dividido por 100. O que é 100%? É 100 dividido por 100. Aí, voltando aos 50%, eu simplifiquei, né? Eu cortei os zeros, um zero de cima com um zero de baixo, ficou 5 décimos. Então, 50% é 50 dividido por 100, que é a mesma coisa que 5 sobre 10. Simplifiquei essa fração, dividi em cima e embaixo por 5. 5 por 5 deu 1, 10 por 5 deu 2, ou seja, meio. Aí eu coloquei aqui, que 50% é a mesma coisa, encontrar 50%
é o mesmo que dividir por 2, ou seja, é encontrar a metade. 50% é a metade. Se eu comer 50% de um bolo, eu comi a metade do bolo. Se eu já conseguir arrecadar 50% do valor para poder comprar um imóvel, por exemplo, eu já tenho a metade do valor. 25% é 25 sobre 100, que é a mesma coisa, dividir em cima e embaixo por 5, ó, 25 por 5 deu 5, 100 por 5 deu 20, simplifiquei de novo, né, dividir por 5, 5 por 5 deu 1, 20 por 5 deu 4. Então, aqui, ó, 1/4. Encontrar 25% é o mesmo que dividir por 4, ou seja, encontrar a quarta parte. Né? Como eu disse, imagina, R$ 1, você dividir ele em 4 partes, cada pessoa vai ficar com 25 centavos. Se você tiver 4 moedas de 25 centavos, você vai ter R$ 1, juntando as quatro. Agora, se você ficar com uma só, você vai ter 1/4, ou seja, você vai ter uma parte de algo que foi dividido em 4. 25% é a quarta parte. 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100. Nós simplificamos, cortei o zero de cima com o zero de baixo, ficou 2 décimos. Aí eu dividi de novo, né? Dividi por 2, 2 por 2 deu 1, 10 por 2 deu 5, 1/5. Encontrar 20% é o mesmo que dividir por 5, ou seja, encontrar a quinta parte. 10% é 10 sobre 100, dividir, cortei o zero, né? Um zero em cima com um zero embaixo, ficou 1/10. Encontrar 10% é o mesmo que dividir por 10, ou seja, encontrar a décima parte. Você pega o valor, 10%, você pega o valor total, divide por 10, aquele valor que você obter vai corresponder a 10%. De novo, 10% de um certo valor. Você pega aquele valor, divide ele por 10. O valor encontrado da divisão é correspondente aos 10%. 1% é 1 dividido por 100. Encontrar 1% é o mesmo que dividir por 100, ou seja, encontrar a centésima parte. Então, você pega o valor total, né, o valor que você tem lá, divide ele por 100. Imagina, algumas empresas costumam fazer isso. Ela fala, ó, se nós alcançarmos o nosso objetivo de vendas nesse mês, vocês terão 1% do valor, os vendedores. Então, a empresa vendeu um valor considerável lá, vai dividir aquilo por 100 e cada funcionário vai ganhar aquele valor, né? Uma centésima parte. E 100% é 100 sobre 100, que é a mesma coisa que 1 sobre 1, que é um inteiro. Ou seja, eu comi o bolo inteiro, eu comi 100% do bolo, ok? Então, essa tabelinha aqui é para poder ajudar você que talvez não tenha ainda muito bem clara essa ideia de porcentagem, tá? Então, eu aconselho você a pausar o vídeo, anotar essas informações e tentar entender. E com isso eu termino o vídeo, agradeço o tempo que você ficou assistindo, e até o próximo, se Deus quiser.